Vamos começar por bolonhesa? Bora. Aqui a gente já ajuda, deixou. você me fala. Maravilha. Eu já deixei uma panela esquentando. Vamos colocar um pouquinho de azeite? Só no fundo dela? Isso. Então, azeite no fundo da panela. Para você aprender a fazer, aproveite todo o carinho que o Stefano sempre tem com a gente. Receitas maravilhosas do avô, né? E um restaurante, vocês imaginem só, para ficar 60 anos trabalhando, você estava me falando, ficou bastante tempo, sentiu, lógico, como todos, a pandemia, mas agora voltou com força total. Graças a Deus, agora a gente está trabalhando bem. E lá no teu restaurante vai gente de tudo quanto é lugar. O pessoal vem para São Paulo, vai lá para São Roque, né? Vai. É pela Raposo. Pela Raposo, a gente está na Raposo, mas pode vir pela Castelo também. Perfeito. E as receitas foram criadas pelo seu avô? Sim. E mantém até hoje ou você criou alguma receita? Alguma coisa a gente sempre tem que colocar, né? Porque o pessoal se cansa também, né? 60 anos comendo a mesma coisa. Não, mas tem muita coisa, tem muita receita gostosa. E o legal, presta atenção, você quer fazer massa em casa, você vai conseguir fazer. Você quer só pegar uma massa pronta e fazer a receita de outra forma? Dá para fazer também, certo, Stefano? Isso, é muito... aproveitar, né? Você pode fazer o molho, pode fazer a massa, pode fazer tudo. Eu vou te ajudando aí. Aqui a gente colocou a cebola, salsão, um talinho de salsão, cebola, uma cebola. E muita gente fala assim, Edu, tem diferença de fazer o refogado antes ou fazer o refogado depois? Por exemplo, colocar o molho de tomate e deixar tudo para cozinhar? Tem, né? Tem. Aqui ele vai liberando todo o sabor e vai ficar cenoura picadinha. Mais acentuado o sabor dos temperos também. Perfeito. Olha lá. Já colocamos. Você vai sentindo um aroma aí na sua casa. Quer fazer um almoço gostoso para hoje mesmo, com ingredientes simples? Essa é a receita e o Stefano tem elas para você. Já vamos colocar um lourinho? Quem não gosta de um louro? Já coloca aí, vamos refogando. Então, 3 folhinhas de louro, uma cenoura, uma cebola picadinha, um talinho de salsão. Eu gosto de usar a mesma proporção entre cebola, cenoura e salsão. Tá. Eu acho que é o que fica mais equilibrado. Mais equilibrado o sabor. Stefano, fazendo receita todo dia, você tem agora, nos meus cálculos, você é mais novo que eu, você tem 6, 7 anos a menos que eu, você tem 40. Quarentinha, né? 40. Aí, ele nasceu na cozinha, né, praticamente. E o que Criadão acontece? Na cozinha. Fazendo desse jeito, Lucas, é o tipo de receita que eu sempre falo assim, sabe aquela coisa que é tradicional, você tem que fazer? Daquele jeito. Faz assim, sabe por quê? Porque já testou tanto, já testou de tudo quanto é jeito. Eu até mesmo não vou propor nenhuma mudança aqui, Edu. Eu acho que a gente tem que seguir a regra do nono. É a regra do nono, não é? Que bom. Não vou propor nenhuma mudança. Você não vai querer trocar o molho de tomate por pimentão? Não. Essa não. A maioria das vezes, na verdade, eu tô só representando as dúvidas de quem tá em casa. Inclusive, se tem alguma dúvida, manda pra gente no nosso Instagram, @TheChef. Vou mandar pra você pra perguntar se tá pra trocar o tomate por pimentão. Só por isso. Aqui eu piquei um pouquinho de alecrim. Alecrim. De verdade, Stefano, fico muito feliz porque seu avô deixou as receitas e deixou um restaurante para que a família legado, pudesse... né? Maravilhoso. Porque o meu avô só me deixou dívida. Só dívida. Só dívida. Tá? A gente tá com o nome sujo do meu avô até hoje. Até hoje. Então que bom que seu avô te deixou receitas. O meu avô deixou receita para trabalho. Tem que trabalhar para pagar as dívidas. Dele. Tem tipo lá... Esse Lucas. O pessoal manda mensagem pra mim e fala assim, não sabe o que é brincadeira, o que não é. Ó, é brincadeira do Lucas, tá? É brincadeira, meu avô foi perfeito. Que ele é Deus um o ótimo tenha. humorista, é brincadeira isso daí, viu? A família dele já vai ligar pra ele e tal. Já vai. Até a família vai brigar com ele. Não é bem isso. Ó. Refogou. Vamos pôr a carne já? Vamos. Aqui eu usei um patinho. Patinho que não tem tanta gordura, mas pode usar a carne que preferir. Você chama uma maminha, uma fraldinha, colchão duro moído. Aqui tem uma diferença básica da carne. Muitas vezes, quando a gente fazia carne, e eu lembro muito da Cidinha, quando eu faço essa receita, a Cidinha aprendeu a fazer de uma forma com o Clodovil. Minha avó fazia as receitas com a... Vou baixar um pouquinho, tá? Sim. Minha avó fazia as receitas de pastel, tentava reproduzir exatamente como era na feira. E a carne moída era bem soltinha. Então, ela punha na panela sem nada, sem gordura, sem nada.
patinho tem um pouquinho de gordura, ela fica solta. Sim. Desse jeito não, né? Desse jeito ela vai pegar o sabor aqui. Vai. Essa carne moída já fica bom desse jeito só, né? Meu, quando a gente tá fazendo no restaurante, Já come. a gente para... Quando cozinha a carne, a gente já tira aquele pouquinho lá. Stefano, esse E já tá fundinho, com ovo. esse fundinho que vai aqui grudando, a gente deixa ele dar essa grudadinha A gente depois. vai deixar, porque a gente vai colocar o extrato de tomate, tá aqui. Perfeito. Deixar queimar mais um pouquinho. Tá. E vai deglaçar com vinho tinto. Perfeito. que legal. Fica bem gostoso. Ó, porque tem vai dar aquele... Alguns truques que você faz aqui, e eu, algumas coisas, a massa que você fez e me ensinou a fazer uma vez, eu faço em casa, porque é uma massa simples de fazer, com a massa com ovos e tal, eu acho mais fácil, é mais maleável, assim, né? Ela não fica tão seca. Então, quem não tem habilidade consegue fazer, Sim, sim. não é? Deixar a massa um pouquinho mais maleável, para você, se não tiver uma maquininha em casa, você conseguir abrir com o rolo, tudo. E mesmo na mão, depois É. dá para cortar, né? Eu só uso o ovo inteiro, tem gente que usa só gemas também. Ó, aqui tem uma coisa importante que o Stefano falou agora. Aqui, você vai sentir a carne grudando um pouquinho na panela. Mas aí, depois desse ponto, ela começa a soltar o líquido dela. Começa a soltar a água. E daí ela vai desgrudar esse fundinho. Isso. E dá aquele sabor sensacional, E né? é legal que grude mesmo um pouquinho, porque depois que a gente soltar com vinho, todo aquele sabor do tostado vai subir, vai entrar na receita. E se não importante. tiver esse sabor, fica diferente. muda, né? Viu, Você- Lucas? Muitas vezes você fica meio agoniado, já ataca logo aqui, espera, Faz deixa aquela dar uma tostadinha. Molho rápido, joga tudo junto, não. A cozinha tem seu tempo, né? É uma química, né? Exatamente. Tem algumas receitas que são mais rápidas Sim. e práticas e tem outras que demandam tempo. Sim. Demandam paciência. E a gente de coração agradece toda a diretoria da Band, enfim, a família Sade, por ter confiado na gente para poder fazer sempre as coisas do começo ao fim. Porque 2 horas de programa fazendo tudo, aqui dá pra gente fazer um monte de coisa e do começo ao fim. Mostra as etapas de verdade. Sem trocar né? a panela, né? Sem trocar a panela. A Acontece panela é a muito, mesma. Tem que pular a receita. Aqui foi. Tá chegando. Tá. A gente vai entrar com o extrato, uma colher de sopa, mais ou menos. No centro aqui? Isso. Ó. Daí a gente vai deixar pegar um pouquinho. Nossa, pouquíssimo extrato extrato de sempre- tomate, né, chefe Stefano? O chefe Stefano, pode me chamar só de Stefano, né? Sou cozinheiro, vai. O extrato é só para ele dar aquela sustância, aquela encorpada no prato. Porque o extrato, Lucas, é mais concentrado. Muita gente não sabe a diferença do extrato, do molho e tal. O extrato é o mais concentrado de todos, certo, Isso. Stefano? E ele, se você colocar demais, ele vai dar aquele gosto ferroso no molho também. Eu imagino, as pessoas não sabem a diferença entre molho de tomate e extrato de tomate, e às vezes a pessoa coloca uma lata inteira de extrato de tomate na panela, Isso, daí fica- achando que tá fazendo molho, né? Eu faço isso. É o meu Você faz caso. isso? Eu fazia. Agora eu aprendi. E daí cozinhava aquele macarrão instantâneo e tacava junto. Exatamente, Stefano, exatamente. Lucas. Eu achava que molho de tomate vinha na lata. Olha aí a minha ideia. Que o extrato era o molho, era um nome diferente, só extrato, molho, tudo parecido, a mesma coisa. Não Ô, é, Lucas, gente. mas assim, você sabe que isso daqui, essa receita tradicional italiana, e como passaram por guerra, muitas vezes o extrato tinha essa função de dar rendimento também, principalmente na década de 80, 90, 70, que os nossos avós faziam e a gente aprendia com eles. Eles faziam um caldo com as sobras, então a casca da cebola, a casca de tudo, Sim. faziam aquele caldo e colocavam um pouquinho de extrato. E iam colocando aquele caldo, Sim. né? Rendia Para bastante. dar um ótimo E dá um rendimento. sabor muito bom, né? Aí Mostrando. aqui fritamos e deixamos um pouquinho. Fritou. Vamos dar uma temperadinha já? Eu gosto sempre de temperar todas as etapas do prato. Perfeito, assim você nunca erra. Mas eu erro mesmo assim, porque eu taco sal demais. nada. Quando você fala em temperar etapas, o que acontece? Você vai sentindo de acordo com... Porque a gente colocou a necessidade, carne. Eu certo? acho importante a carne já tá salgada, temperada, quando entra o molho. A essa hora, já tá chegando na hora do almoço. Eu tenho um sócio que eu falei, pô, vem almoçar comigo assim que acabar o programa, 11 horas da manhã. Ele falou, 11 horas da manhã eu tô tomando café da manhã. Ó, aí não dá. Pra aí quem não tem acorda às condição. 5, 11 já é o nosso almoço, Posso né? experimentar? Claro. Vou pegar um pouquinho para Vou mexer um experimentar. pouquinho que acabou de cair. Isso é também. interessante para você fazer em casa, para você sentir isso que o Stefano está falando. Então aqui tem um pouco de azeite, a cebola, o salsão, a cenoura, certo, Stefano? Isso. Depois a gente colocou a carne, mais ou menos
Aqui tem uns 750 de carne. É um meio quilo, Meio 600 gramas. Já é uma delícia. Já tá a carne moída aí, né? Já tá deliciosa. Se você quiser fazer um refogado com carne moída assim, é Fica sensacional. delicioso. Agora a gente já pode entrar com o vinho. Uma taça de vinho. Isso. Uma Um taça vinho de tinto vinho seco. tinto. Uma taça Tinto de seco. vinho tinto seco. Perfeito. E olha Não agora. é todo mundo que põe, pelo contrário, né? Não precisa, mas Mas é bom. é bom. Mas é muito bom. Ó, você que está acompanhando a gente, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, pela companhia aqui com a gente. Tipo, isso daqui é tradição, esse bolonhesa é fantástico, É Stefano. aquele negócio de domingo, né? De estar em casa É com a incrível. família. Qual que a gente vai pôr agora? Um pedacinho de canela. Ah, Pedacinho de canela. que legal. O truque do nono. 2 cravinhos. 2 cravinhos, E não põe mais que isso, que o cravo Olha é muito que forte. legal. cravo e canela. Olha que interessante. Dica ó. boa É, do dono. ele dá esse condimento. Depois O pessoal você pode come, tirar. Tira. Depois Ó. tira. Lembra só uma coisa, se a senhora faz um monte de coisa aí, anota o que você colocou para depois tirar. Então aqui você tem que tirar a folha de louro, ninguém vai mastigar ela, o cravo, certo? Aí você anota o que você tem que tirar, porque senão você depois não faz a pescaria e fica lá. Fica lá. 2 cravos, 2 folhinhas de louro, Se botar alguém morder o cravo, vai ficar aquele... e a canela. E a Tira, canela. tira o pauzinho de canela também. Tira. Ó. Porque ele vai dar todo aquele sabor no molho. Não, e é sensacional. Pensa numa das receitas mais simples que a gente tem. Macarrão com molho bolonhesa. Mas esse daqui é fantástico. Tô vendo o Francisco acompanhando. O Francisco é lá do Vinduque, que é super tradicional também. E ele vai vir fazer a gente uma truta, aquela truta especial. Ele Delícia. ele limpa na hora, com a mesa. A técnica, ali é experiência também, viu? É, experiência. Tá gostando desse daqui, Francisco? Obrigado pela visita, viu? Muito obrigado. Obrigado pela visita. Esse ponto a gente já pode entrar. Aqui eu usei tomate, só bati no liquidificador, sem tirar semente, sem pele, sem tirar nada. Com a semente e com a pele. Só bati no liquidificador, Perfeito. tá? Tá. Tenta não bater demais. Só bate um pouco até ele quebrar mesmo, ficar. Não precisa bater demais, senão ele. Stefano, tem gente que tira a semente, tem gente que tira a pele. Isso. Tem algum motivo para você não tirar? Pode deixar que eu pego aqui? Vou fazer uma coisa aqui. Olha, a gente sempre fez. Obrigado. Desse jeito. Sempre fez assim. E batendo ainda, a casca não vai ficar aparecendo. Entendi. Como se fosse só um picado. Entendi. Né? Quando você quer um molho mais fino, daí você tira a semente Obrigado, obrigado. e a casca. Mas Obrigado. como a gente vai fazer um Obrigado. molho mais Obrigado. rústico, a gente vai trabalhar com ela. Então, por exemplo, a máxima que tem gente que fala assim, mas com o semente vai estragar o molho e tal. Não estraga. É que eu acho esse bolonhesa um molho um pouquinho mais rústico. Perfeito. Então não incomoda, a semente não vai incomodar. Perfeito. Outra coisa é você fazer aquele molho de tomate bem lisinho, daí é legal tirar a semente e a casca, né? Perfeito. Então Fora- depende do jeito que você Fora que quer o seu... demora, né? Tirar aquela casquinha. Então, ó, pra você, que muitas vezes... Vou usar, eu uso assim... Eu tento levar na vida aquilo que eu acho melhor de cada amigo que eu tenho. Então, por exemplo, eu recebo uma dica... Francisco, quantos anos tem de tradição lá? Quantos anos tem de tradição? 1948. Mas bem mais Aí eu velho. recebo uma dica de um restaurante que foi fundado em 1948. Eu pego aquilo que eu acho que é bom. Aí eu pego uma dica. Quando foi fundado lá? 40. 60. 1960. 60. 1960. Aí, o que eu faço? Pego lá a dica. São 60 anos, né? Posso colocar aqui? Pode. Ó, só uma Isso é diquinha importante. simples para você. O pessoal que... A gente tem as dicas de uma das empresas super bacana, nossa patrocinadora GTEX. E assim, a gente tem a dica doméstica também para você economizar. Lógico que a gente quer vender produtos de qualidade, eu já estou indo para lá para falar.
Mas isso daqui você economiza água, economiza detergente e ainda fica mais gostoso o Fica. molho, ó. É E importante. economiza tempo, né, Edu? Ó, olha aqui, ó, pronto, já fica mais limpinho para você E é lavar. importante, isso é um motivo para eu não tirar a semente, porque a parte da semente ela tem mais água. E a gente tem uma E aí, perda grande, né? E o molho, esse molho, como é cozimento lento, ele vai perder muita água. Chegou nesse ponto, vamos abaixar bem o fogo, Você quer que eu deixe ele... assim. Perfeito. E vamos Aqui deixar vai ficar. semi-tampado. Tá, Mexer de vez em quando é o que... perfeito. Deixa aqui cozinhando. Isso. Quer que eu transfira para cá? Pode ser, pode ser. Aí eu vou deixar ele bem baixinho, aí a gente fica aqui para preparar a próxima receita, pode ser? Ó, bem baixinho, ó. Obrigado, Luquinhas. Aê, Luquinhas, o Luquinhas tá, ó. E quem te viu e quem te vê, hein, Lucas? Olha. Caramba, se os meus assistentes de cozinha fossem tão tá- eficientes assim, Ele né? tá ligado, meu, em tudo, ó. Ó, aí. Obrigado, Lucas. Obrigado. É que no outro dia ele viu queimando a mão, que ele deve ter ficado né? Falou, puxa, meu, vou Edu baixar queimou a mais um mão, podia ter pouquinho aqui. levado um pano ali antes. Agora, Ó, Stefano, o que a gente vai fazer na sequência? Esse é o bolonhesa, deixa aqui cozinhar. Vai que toma mais tempo. Perfeito.